Olá, aqui é o canal Márcia Heloísa Conte Sua História para mais uma live. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal, é uma alegria. Eu peço que vocês se inscrevam no canal no YouTube, Márcia Heloísa Conte Sua História, que vocês coloquem seus likes nos vídeos que vocês gostarem e compartilhem com as pessoas que comungam com nós, com essa visão de dar luz para tantas histórias bonitas de profissionais que aparentemente não são conhecidos por todos, mas nos seus meios de trabalho eles são muito queridos e são referência. Hoje a live é com o William Luiz da Silva. Ele é professor de filosofia da educação básica nas redes pública e particular. Ele é formado em filosofia pela Unisantos. Ele tem especialização em ensino de filosofia pela UFSCar. Ele também tem mestrado pela Unisantos em educação. E o William é um pesquisador em filosofia com crianças, em educação integral e em políticas públicas educacionais. Vamos agora convidá-lo para um gostoso papo neste momento. E agora vamos esperar que o William entre ao vivo conosco. É uma alegria encontrar o William. O William é um ex-aluno meu. Eu tive uma grata alegria de compartilhar com ele grandes momentos. William, querido, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nossa, ansiosinho por essa live, com muita saudade de você. Também, professora. Uma alegria estar aqui com a senhora agora. Que bonito. Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz. Fiquei feliz com o seu mestrado. A senhora fala... Pois é. A senhora fala um boa tarde, eu já falo um boa noite, né? É verdade. Para você, boa tarde. Obrigado. Uma alegria estar aqui com a senhora. Nossa, muito obrigada. Eu sei que você trabalha muito e é uma generosidade disponibilizar do seu tempo para mim. Então, eu agradeço muito e acho que você é uma pessoa que merece ser conhecida por um maior número de pessoas. Hoje o canal ainda tem poucos inscritos, mas ele vai ficar aí para a eternidade, né? Enquanto as nuvens resistirem, né? E você ficará conectado para a história contando esse pedaço bonito da sua vida. Então, William, conta para nós quem é você. Bom, para começar, então, obrigado pela ocasião, pelo convite. É um prazer, eu estou emocionado de estar aqui hoje, nessa tarde, diante de uma pessoa que é extremamente importante para a minha vida, né? Se hoje eu sou quem eu sou, profissionalmente, eu agradeço inteiramente a senhora. Né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, batendo esse papo hoje como colega, mas dizer que ainda bem que eu tive uma Márcia Heloísa na minha vida. Nossa, e eu que me mostrou o caminho, que me mostrou o caminho para poder ser um professor, né? Então, antes de mais nada, dizer que eu sou o William, né? Luiz, moro aqui na cidade de Santos, tenho 34 anos. Minha trajetória educativa começa justamente nesse mesmo lugar onde estou hoje. Estudei na Escola João Otávio dos Santos, que é uma escola que fica no Morro de São Bento. E dali eu comecei outras caminhadas, né? Dizer que a minha primeira caminhada talvez tenha sido uma caminhada muito síncrona com a igreja, né? A igreja aqui no Morro São Bento, ela tem uma importância muito grande, a igreja católica, e da qual eu participei muitos anos, né? Eu fui coroinha, tive uma vida, protagonismo na Pastoral da Juventude, que na realidade a Pastoral da Juventude, ela projeta a gente, né? Ela dá essa formação cristã, nos ajuda a formar outros jovens, mas, sobretudo, ela dá essa força, né? Para a gente conseguir pensar o mundo, né? Junto com a religiosidade, as questões e o estar com os outros. Eu costumo dizer que esse estar com os outros foi quem me possibilitou ser também quem eu sou hoje, né? O professor que eu sou hoje, em grande medida, eu atribuo essa minha vivência na Pastoral da Juventude. E, bom, a vida vai caminhando, a vida vai tomando outras formas, e teve um momento da minha vida que eu comecei a me questionar. Falei, nossa,
eu participo de tantas atividades na vida pastoral, né, na igreja, gosto de estar com jovens, gosto de formar outras lideranças, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre a minha vocação. Né? Todos nós somos chamados, né, à vida. Né? E eu nunca tinha parado para pensar na minha vocação. E foi aí, neste momento, que eu comecei a refletir sobre a minha vida, a minha caminhada de igreja, aquilo que eu pensava, né, como família. Eu sou filho, né, de uma mãe, que é a Dona Maria, ela é diarista, e do seu Nilson, que é falecido, faleceu em 2018, que era mecânico de navios. Né? Eu acho que isso é extremamente importante a gente falar na vida, porque são as pessoas que me constituíram como pessoa. A pessoa que eu sou hoje, eu devo muito aos meus pais. E aí eu comecei a refletir na vida. Eu falei, olha, eu preciso pensar a minha vida, eu preciso pensar a vida. E aí foi que eu comecei a fazer uma caminhada vocacional, pensando num sacerdócio. Porque eu falava assim, olha, já que eu estou aqui, eu preciso pensar na minha vida. E eu acreditava que a minha vida era uma vida dentro do sacerdócio. Sim. Foi então que eu ingressei no seminário. E eu ingressei no seminário no ano de 2008, eu fiz essa caminhada vocacional. E no ano 2009, eu comecei o curso de filosofia. Eu costumo dizer que eu não escolhi a filosofia. Ela quem me escolheu. Porque se fosse pensar no primeiro momento, talvez eu nunca tivesse feito filosofia. Talvez. Mas a vida, ela tem essas coisas, né? Ela tem uns desígnios que às vezes não estão claros para nós, sim, mas que as coisas já estariam postas, né? Elas já estariam claras. E aí eu comecei a fazer filosofia na Unisantos. E aí ali eu fui tendo alguns primeiros contatos com pessoas, né? Com a disciplina, que era uma coisa que no começo não era uma coisa fácil, né? Até porque eu acreditava que precisaria ter uma leitura de mundo. Né, uma leitura não só de mundo, mas uma leitura própria da disciplina, que era uma coisa bem difícil. Tinha um grupo de professores que era um grupo de professores muito bons, né, consistentes ali dentro daquela narrativa filosófica mesmo, pura, né, porque a gente já vai falar sobre isso. O que eu faço em sala de aula está só um pouquinho longe daquilo que a gente aprende na faculdade. Por quê? Porque ali na faculdade a gente pega a essência, aquilo que a filosofia dura, eu imagino. Uhum. E aí na sala de aula eu preciso mostrar para os meus alunos, que eu já até vi alguns aí, né, dentre eles que eu olhei ali agora, o Lucas Marcílio, para que a filosofia, isso que eu aprendi na faculdade, em que momento isso vai entrar na vida desse estudante, né? Então tinha um pouco disso. No ano de 2010, eu fiquei fora do seminário, eu fiquei num afastamento, eu e mais outros 12 companheiros, né? De 15, 12, né? Então foi importante para mim refletir um pouco a vida. E foi neste momento que a filosofia fez todo sentido na minha existência. Né? Eu acho que o sair de alguns lugares, dizem que quando a gente olha à distância, a gente olha melhor, a gente observa melhor. Exatamente. E talvez eu precisei, como diriam alguns professores filosoficamente, eu precisei dessa epoqué, essa suspensão de vida, não só de valores, mas de vida, para me observar como pessoa, ser no mundo. E foi aí que eu comecei a perceber a vida mesmo. E aí, no segundo ano de faculdade, eu tive um feliz encontro com a senhora, com a disciplina de práticas de ensino. E uma coisa que eu tento trazer assim, na minha prática de vida, e como professor, é como encantar alunos filosoficamente por meio da prática. Sim. E uma coisa que eu achava bonito na senhora, assim, nas aulas, é que os autores, eles estavam dentro da prática. E a senhora tinha uma forma de encantar a gente, de mostrar, olha, ser professor é isso, filosoficamente a gente está construindo isso, e eu ficava pensando, nossa, que fantástico que a Márcia faz. Né? E aí a senhora foi seduzindo. Tem até uma passagem bíblica que fala, né? Vós me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu acho que pedagogicamente a gente diz o seguinte, a filosofia ela nasce do espanto. Sim. E eu acho que a senhora, do jeito da senhora de ser, a senhora nos despertou o espanto pedagógico, né? Que é esse interesse de querer descobrir novas formas, de perceber o mundo, de perceber as pessoas. Então eu acho que aqui eu não estou rasgando nenhum confete, nenhuma seda.
mas eu acho que é mais um reconhecimento, de dizer assim, a senhora foi muito importante na minha vida como pessoa. Né? A senhora sabe disso. Eu te agradeço infinitamente, eu gostaria de me ver com os seus olhos, porque eu acho que assim, que eu tive alunos maravilhosos durante a vida, né? Muitos, muitos. A Conceição Guimarães falava, se você tiver 10 grandes alunos durante a carreira inteira, é muito. Mas eu tive muito mais. Muito mais que 10. Mas você realmente, a sua turma, me impactaram muito. Porque eu acho que vocês aceitaram, sabe, aprender a ensinar. E, em geral, o aluno de filosofia, ele é muito preocupado com como se ele estivesse no bacharelado. Então, ele é muito preocupado com a pesquisa científica, né? Com a busca de uma filosofia pura, um pouco como você disse, né? Suspensa da realidade, né? E eu acho que vocês, nesse ponto, foram um presente na minha vida, porque eu vi, finalmente, alunos interessados em ensinar filosofia. Né? Eu tive turmas anteriores a Priscila, o Almir, mas, em geral, eles eram gentis, agradáveis, mas não eram apaixonados por educação. E eu via, quando você foi para a escola, né, comigo, não só você, né, mas seu colega também, e eu vi ali em vocês aquela paixão nascendo. Então, foi maravilhoso. E eu sou muito grata. E hoje eu falava para o meu marido. Ele falou assim, eu já até conheço o William, de tanto que você fala nele. Eu falei hoje uma coisa muito emocionante, porque realmente eu sinto um vínculo com o William, não sei explicar como, né? Que a gente teve pouca convivência, né? Só 1 ano e meio. Mas eu sinto de você, assim, uma continuidade. Até por você trabalhar na mesma escola que eu trabalhei, não é? Eu fui a segunda professora de filosofia com crianças lá no Universitas, e você é o atual, né? Se eu não me engano, você continua. Sim, sim. E é um orgulho, assim, saber que eu estive lá no início, né, entre os primeiros, e você está aqui na atualidade desse trabalho. E a gente começou juntinhos ali mesmo no estágio, né? Com a Priscila, eu, você, e foi muito Assim, uma coisa que eu lembro, eu era muito reclamão. Eu não sei se a senhora vai lembrar que eu fiz o estágio de observação e, assim, nossa, eu reclamava muito da prática do professor que eu observei. Reclamava, falava, nossa, mas o cara não dava bom dia para os alunos, o cara não sabia falar com os alunos. Eu falava assim, e tinha umas coisas muito presentes. Aí, eu lembro que em 2000, foi isso, a senhora falou assim, olha, eu tô indo embora do Brasil, e eu vou fazer um último grupo de estágio no liceu. E aí eu lembro da senhora falando assim, e eu quero que você e o Ivonilson, né, sejam meus últimos estagiários. E ele falava, nossa senhora, trabalhar filosofia com crianças de 5 a 7 anos, meu Deus, vai ser um desafio. Vai ser um desafio. E foi fantástico aquilo. Porque a gente percebeu que elas são capazes. Eu lembro que a gente trabalhou no projeto, um filme chamado Filhos do Sol, que era um filme árabe, né? Tinha uma questão de solidariedade, que era despertar a solidariedade nas crianças. E aí eu fiz o recorte dos filmes, eu lembro que até o Thiago Justo, que é o meu amigo de turma, né? O Thiago Justo ajudou a fazer a edição do vídeo, aí eu passei. Eu lembro que a gente foi lá para o auditório, colocou as crianças em círculo, elas assistiram o vídeo. E depois a gente começou o debate, eu falava, então, o que tinha no filme? Aí as crianças começaram a falar, era corrida, porque a menina não tinha o sapato, e o irmão correu por ela. E elas foram trazendo os elementos. E aí eu lembro que a gente propôs uma corrida, acho que foi a aula final, a gente propôs uma espécie de um circuito. E ali acabou, e eu lembro que o Ivanilson abraçado, com as crianças chorando, né, no último dia de aula. E aí eu falei, cara, não é um sacerdócio, meu sacerdócio vai ser outro. O sacerdócio é ser educador. Foi ali. E ali a coisa nasceu. E aí, quando foi em 2011, eu pedi para sair do seminário, porque eu não me via mais no projeto. Sim. Eu lembro que o bispo veio assim para mim no final do ano. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu falei, que bom, também tenho uma boa notícia para dar para o senhor. E aí ele falou assim, não, você foi aprovado para ir para teologia. E aí, na ocasião, eu falei assim, olha, eu agradeço pela caminhada, pela acolhida, mas eu não me vejo mais nesse projeto. Mas por que você não se vê mais nesse projeto? Porque eu falei assim, meu projeto agora é ser feliz. Meu projeto é fazer aquilo que me faz bem, é aquilo que me deixa feliz. E aí eu saí. E aí eu tinha convicções de coisas que eu não queria e coisas que eu queria. Foi uma escolha de muita coragem, né? Foi uma escolha de muita coragem. Foi.
Então, assim, eu tinha muito disso, do tipo, como que vai ser a vida? Eu lembro que eu voltei para uma empresa que eu tinha trabalhado na parte financeira, e aí apareceu no ano de 2012 um bloco de aulas em Cubatão, numa escola chamada Humberto, eles chamam de Castelão, uma escola estadual. É Sim. Humberto de Alencar, Castelo Branco. Castelo Branco, enfim. Sim. E aí o nome da escola era Castelão. E aí eu fui lá pro Castelão, fiz a atribuição e fui para as aulas do Castelão. E aí eu estava encantado, porque o que eu tinha na fala? Eu lembro que eu cheguei a mandar um e-mail para a senhora, né? Falei, professora, eu lembrava das aulas da senhora. Tipo, você vai entrar na sala de aula, faz um contrato pedagógico, se apresenta, conhece os estudantes, tem uma relação com esses estudantes. Né? E aí ali me vinha muito a senhora, mas me via também as demandas que são próprias da rede, né? Que era uma coisa que a gente não sabia, enfim, né? Era o dia a dia de professor. Então eu digo que o start ali, professor, nasceu em Cubatão, né? Assim, a primeira vez que eu me vi professor de ensino médio, à noite. No ano de 2013, aí voltei, vim para Santos, porque eu moro em Santos. Aí peguei aula numa escola na Vila Progresso, que chama Deputado Emílio Justo, uma escola estadual, e peguei aulas no Canadá. E aí eu falei, meu, e aí neste mesmo ano, minto, peguei aulas no Canadá. Continuei a jornada. Quando foi em meados de novembro, o Estado abriu um concurso público para efetivação de cargo. E aí eu lembro que eu prestei o concurso, né? Eu e um grupo grande de amigos meus, que eram da área da filosofia, eu diria até que uma grande parte desses eram todos seus alunos, né? Que era o grupo meu de amigos, né? Que são amigos meus até hoje. E aí eu prestei o concurso do Estado e eu passei no concurso, que era um concurso muito difícil, muito difícil. Foi um concurso de um dia, né? Na parte da manhã, acho que foram perguntas da área pedagógica, e à tarde eram perguntas da área da filosofia mesmo. Então foi um concurso complexo. No ano de 2014, eu lembro que eu recebi um convite das Irmãs Passionistas, que é o Colégio Passionista São Gabriel em São Vicente, que elas tinham aula de ensino religioso. E aí eu falei assim, nunca dei aula em escola particular, eu acho que agora vai ser a vez. Né? E aí eu entrei lá no Colégio das Irmãs Passionistas, e em julho daquele mesmo ano, de 2014, eu ingressei na escola Alzira Martins List, que foi a escola que a senhora também trabalhou. Foi assim, eu estudei, eu não trabalhei, eu fui aluna. Que era no Morro da Nova Sintra. E eu ingressei lá. Então, assim, era uma série de situações. Lá eu conheci uma professora chamada Sandra, que trabalhava há muitos anos já no Universitas e tal, com produção textual. Ela falou assim, William, o Universitas para 2015, eles estão com uma proposta de colocar 3 novas disciplinas, dentre elas a filosofia, porque já teve em um momento, deu muito certo. E aí eles pararam e agora eles querem voltar. Você não gostaria de fazer uma entrevista? Eu falei, olha, eu posso tentar. Agora, se vai dar certo, eu já não tenho como garantir. E aí eu fui fazer entrevista e chegou lá, eu lembro da fala assim, à noite eu encontrei com a professora e falei assim, Sandra, eu fui lá fazer entrevista, e aí, será que deu certo? Aí ela falou, William, deu super certo, porque a Andrea falou que via o brilho nos seus olhos, quando você falava da criança, da filosofia, então deu super certo. Eu falei, meu, que máximo, né? Aí no ano de 2015, eu ingressei no Colégio Universitas e eu acabei optando as escolas, porque a grade não estava batendo de horas, né? Então eu agradeci as irmãs passionistas pela recepção. Não, acho que em 2015 eu ainda trabalhei com elas. 2016 que eu saí de lá. E aí em 2015 fiquei naquela vida louca, dando aula no estado e dando aula em 2 escolas particulares. Só professor consegue fazer esse malabarismo, né? Só. A gente tem uma força que a gente não sabe, né? Uma força de leão. E aí dando aula, né, para essa galera toda. Quando foi no ano de 2016, eu lembro que eu tive que fazer umas opções, porque eu estava muito cansado. E aí eu acabei ficando no Colégio Universitas com ensino de filosofia, que eles propõem ensino de filosofia para os anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano. E aí eu estava com uma coordenação, tinha recebido a primeira designação como professor coordenador no estado, numa escola lá na Zona Noroeste, num bairro, né, chamado Francisco Meira, a escola, né? Era lá na Zona Noroeste. Uhum. Era lá que eu trabalhava, foi a primeira designação como coordenador. Então, assim, era tudo muito novo, era tudo muito, assim, real.
eu tenho uma gratidão enorme pela rede passionista, pelas irmãs, pelas pessoas que eu pude conviver. Foi uma convivência muito boa, foi uma convivência muito feliz. Tive encontros assim extremamente efetivos com os alunos da rede. Então, assim, é bem bacana. Foi uma experiência muito legal trabalhar com as irmãs, a liberdade, a forma, né? Eu lembro da irmã que falava assim, aqui na minha escola você não vai dar aula de catequese, não. Aqui a gente vai trabalhar com fenômeno religioso, né? A gente não vai doutrinar as crianças, a gente vai fazer essas crianças pensarem. Opa, tamo junto, tamo junto. Então foi bem legal. Aí no ano de 2016 comecei como coordenador no estado. Nesse intervalo, eu digo que o professor ele nunca faz uma coisa só, né? Nesse intervalo, eu lembro de ter feito a especialização na UFSCar, de 18 meses, que foi uma especialização no ensino de filosofia, que foi bem interessante, porque essa especialização era um projeto do MEC, do então governo. Era a distância? Senhora? A distância ou presencial? A distância. Foi a distância. E aí a gente teve que só apresentar o produto final. Né? E aí eu lembro que tinham vários professores aqui da Baixada que foram, né? Comigo foi o Vinícius Rodrigues, que também foi aluno da senhora. Sim, claro. Mas eu lembro, se eu não me engano, a Juliana Janaína fez também essa pós-graduação. Ela fez antes de vocês, né? Acho que antes de vocês ela fez. Isso. E o Tex Jones também fez essa especialização. Então tinha uma turma, né? Porque como foi gratuito e ofereceu para os professores, falava, olha, é uma grande oportunidade, uma universidade boa, então acho que a gente precisa aproveitar. E aí eu também fiz a pedagogia. Porque eu falava assim, olha, a gente precisa ampliar os leques e as possibilidades, né? Não adianta ficar só com filosofia. Era ruim? Não, não era ruim. Mas eu acho que a gente é curioso, né? A gente precisa ir atrás de novas formas, né? Novas relações de conhecimento. E aí tive toda essa jornada. Aí em 2017 volto para o Alzira, aí como coordenador, trabalhando como coordenador. E aí com as aulas de filosofia que eu tinha no Universitas e com as aulas de filosofia no Estado, e com a coordenação do Estado, eu comecei a ficar incomodado com alguns questionamentos dos alunos, né? Porque eu lembro que essa questão da afetividade sempre foi uma coisa muito forte, que a senhora falava, olha, a educação ela perpassa pelo afetivo, né? A senhora dizia, muitos autores, né, falam, né, disso. Então eu sempre apostei muito, né, nesse afetivo, de olhar o estudante não numa relação vertical, mas de horizontalidade, né, da gente construir ideias, aceitar que esses estudantes eles constroem ideias, e eles me incomodaram num certo ponto de dizer o seguinte, numa aula de lógica, assim, para mim, eles adoravam fazer silogismo. Foi uma turma de 7º ano que eles adoravam. E eles falavam assim para mim, William, teve um aluno que parou e falou assim, William, em que momento isso que você está ensinando de filosofia, a gente vai conseguir usar no dia a dia? Nossa, aquela pergunta acabou com a minha vida. Porque eu falei, e agora, né? Eles sentem a necessidade de algo concreto, né? Eu não vou dizer que a filosofia ela é prática, mas eles estão precisando ter essa questão de ver a escola como uma coisa prática. Aí eu lembrei o quê? Né? Que o estudante, muitas vezes, ele fica desestimulado na escola porque ele não consegue observar nas disciplinas uma praticidade para a sua vida circunstancial. O William está tornando a filosofia prática? Jamais, eu nem teria capacidade para isso, né? Intelectual para isso. Mas eu vejo que não era só a filosofia, que é uma dificuldade na matemática, da geografia, de ciências. É uma questão pedagógica mesmo, né? É uma questão pedagógica. E aí eu fiquei com aquele incômodo. No ano de 2017 e no ano de 2018, eu fui tentar fazer os processos lá de mestrado. Primeiro, eu tentei 2 vezes na Unifesp. A primeira vez eu não consegui. A segunda, eu acho que eu bati ali na trave. Para fazer na Unifesp. Porque a Unifesp de Guarulhos, eles têm um programa de educação muito, muito bom. Muito, muito bom. E professores, né, os debates, os grupos de pesquisa. E aí eu tentei até ingressar. Na primeira vez eu não consegui, na segunda foi próximo. E aí a Unisantos fez uma parceria com algumas escolas, né, por meio dos estudantes, mas ampliou para os professores. E aí foi aí que eu fui escrever um projeto. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para a senhora, falei, professora, eu lembro que a senhora falava do Dewey, do pragmatismo de Dewey, e tem a questão do Dewey, não, do Dewey, o pragmatismo de Dewey,
e tinha a questão do ensino de filosofia com crianças, pensado por Lippmann. E aí eu falei, olha, eu acho que a gente pode tentar atrelar as propostas. Fabrício também me ajudou muito, porque o Fabrício tinha feito, tinha acabado de fazer a filosofia pela UFSCar, então foi bem assim, na mesma época. E eu tentei. Fiz o processo seletivo na Unisantos, passei. Eu falei, oba, agora vamos ver no que vai dar. E assim, para mim, eu tive que fazer algumas escolhas, né? No ano de 2018, eu já estava ocupando uma vice-direção no Estado, e eu falei, olha, eu lembro que tinha uma supervisora, que era supervisora lá da escola, que falava assim para mim, olha, William, na vida é difícil chegar, e você está ainda vice-diretora. Eu falei para ela, Madalena, na vida a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Não, mas você tá de... ela falou assim, não, você está de vice-diretora. Eu falei, não, Madá, fica tranquilo. A gente dá um passo para trás para dar dois para frente. Não tenho problema, não tenho medo de sala de aula. Eu amo a sala de aula. É o meu espaço. Então, para mim, não teria nenhum problema para voltar lá no Alzira, sala de aula. Inclusive, eu estou vendo que tem uma pessoa aqui que eu estou morrendo de saudades, que aposentou, que é uma supervisora, Matilde Quintares. Ó, um beijo enorme, Matilde. Ela está no coração. Foi professora, foi supervisora no Estado. Adoro a Matilde. Então, assim, que foi uma questão que eu falei, preciso estudar, preciso me aprimorar. E aí, na pesquisa, eu fui conversando com a minha professora, orientadora, que é a professora Marineide, que foi uma outra pessoa também, que foi assim, foi um encontro de vida. Porque a professora Marineide já tinha tido uma passagem, né, pela FEUSP, depois ela teve uma linda trajetória na própria Unifesp, no curso de pedagogia da Unifesp, foi vice-diretora do campus de educação da Unifesp, aposenta e chega na Unisantos. E aí foi um feliz encontro, porque ela tinha uma bagagem de vida com crianças e eu queria falar sobre o encontro das crianças. Então a gente acabou fazendo um bem bolado ali. E aí, numa orientação, eu falava assim para ela falava, William, tem certeza que o pragmatismo, o John Dee e o Lippmann, a gente vai manter? Eu falei, não, a gente pode ver. E ela queria saber, porque assim, uma coisa que ela valorizava muito era assim, a história de vida das pessoas. Esse projeto que a senhora tem, que é um bate-papo, que ele eu falo que é uma colcha de retalhos. Né? É uma colcha de retalhos que a senhora vai juntando e que todas as histórias estão conectadas em algum momento. Seja a senhora, esse ponto focal, que faz, que promove esses encontros, mas seja também aquilo que é necessário para a gente conseguir perceber na vida, né? E aí a professora Marinete falava, olha, me conta da sua vida, da sua trajetória, dos encontros. E aí eu falei para ela que tinha feito a pós-graduação na Unifesp. Sim. E aí, na UFSCar. E ela falava assim, mas você conheceu muitos professores lá? Eu falei, conheci uns professores de Araraquara que davam aula de filosofia para os anos finais. Ela, peraí, no município? Aí eu falei, no município. Não, William, então a gente vai ter que ver, porque isso é uma política pública educacional. É raríssimo encontrar ensino de filosofia. E aí eu falei, no município? Aí eu falei, ela falou, não, então a gente vai ter que averiguar. A gente fez uma primeira caminhada em Araraquara, mas não foi possível continuar, porque a pessoa que tinha dado o incentivo, ela acabou saindo depois de um tempo. E aí me falaram assim, ó, em Matão, que é uma cidade a 30 quilômetros, né, para frente, tem ensino de filosofia. Aí eu falei, nossa senhora, mas eu vou lá para Matão, né, para conseguir fazer o projeto. Mas eu fiz as primeiras tratativas e não consegui. Aí eu falei, ai, Jesus, eu tenho que começar do zero. Tô vendo até a minha amiga aí, Franciane, que também está aí, a Franciane também, que é lá do interior, até na época se prontificou e ir até Araraquara buscar a devolutiva da prefeitura, que eles me deixaram pronta, mas não foi possível. E aí eu comecei a fazer uma revisão bibliográfica na CAPES, e aí lá na CAPES eu tinha visto que Barueri tinha tido uma história com o ensino de filosofia para crianças. Aí eu liguei na prefeitura de Barueri, olha, meu nome é William, assim, assim, assim. Falaram, a gente não tem mais. Mas Itupeva tem. Nossa, eu liguei em Itupeva. Aí eu liguei, mas é um caminho. Eu falo que a pesquisa ela é um caminhar. Nunca os dados vão estar todos prontos, né? A gente tem um percurso para chegar. Aí eu liguei em Itupeva, na Secretaria de Educação, falei assim, olha, meu nome é William, sou da universidade tal, estou pesquisando ensino de filosofia, blá, 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 para crianças. Vocês têm ensino de filosofia? Eles falaram, tem. Tem ensino de filosofia? Tem. Nos anos iniciais. Eu falei, gente, é aqui que eu vou ficar. Não acreditava, né? Eu falei,
porque eu esperava os anos finais. Quando ele falaram, mas tem certeza? Tem, no município, a gente tem. A gente marcou uma visita. Cheguei lá no município de Itupeva, super bem recebido. Eles têm ensino de filosofia, né, na grade dos estudantes, do primeiro ao quinto ano. Isto é, de 6 a 10 anos, as crianças têm aula de filosofia no município, com professores concursados de filosofia. Eu ficava pensando, cara, como assim, né? Como Essa é assim? a situação E assim, ideal. foi uma primeira reunião, né, assim, muito bacana. A prefeitura abriu as portas lá de Itupeva para a gente entrar com a pesquisa. Eu fiz esses primeiros contatos, depois fui conhecer o grupo de professores. E aí o grupo de professores foi extremamente receptivo. A gente conversou, conheci o secretário de Educação, o professor Fábio, que também era formado em filosofia, e ele falava assim, olha, porque eu me formei em São Paulo, eu me formei na 9 de Julho. Sabe quem foi meu professor? O Lorieri. Eu falei, não, o Lorieri é o professor base para nossa pesquisa, para a gente estudar. Sim. Na época, tudo ainda não estava muito atrelado. O que a gente tinha era projeto de pesquisa. Pronto, firme, né? Que foi uma construção. Né? Eu com a orientadora, dando as minhas primeiras impressões, e a professora orientadora dizendo, olha, você já viu isso? Já pensou naquilo? Né? Então, eu falo que o trabalho com a professora Marneide, que foi minha orientadora, durante o mestrado foi importantíssimo, porque foi assim, ela diz muito assim, eu não dou título de mestre para ninguém, nem de mestre, nem de doutor. Mas se quer fazer o caminho da pesquisa, eu formo o pesquisador, vai ter que aprender a fazer pesquisa. Então, assim, foi muito importante encontrar com ela, porque, querendo ou não, ela pegou na mão, né, e falou assim, eu vou te ensinar a fazer pesquisa, né, eu vou te ensinar o caminho das pedras, mas tem que fazer o caminho junto. Né? Sim. Então, ela foi muito importante para a minha vida. Quando foi no ano de... E aí a gente começou a escrever. A pesquisa, a gente delineou o seguinte cenário, né? Eu queria entender, né, o ensino de filosofia, como ele se dava em Itupeva, nos anos iniciais, e como que era pensado isso como uma política pública educacional. Porque se a gente for parar para pensar, que foi até uma coisa que a gente chegou a pensar logo depois da dissertação, eu lembro que a senhora falava assim, William, você precisa conversar com a Priscila, que a Priscila também está aí, que eu já vi ela subindo em algum momento. É verdade. Porque são muitos ex-alunos de uma universidade, vocês estão todos trabalhando num território e, curiosamente, a gente precisa fomentar políticas públicas nessa região. Porque é muito ex-aluno de uma única instituição que estão aí nas escolas, né, na Baixada, trabalhando com o ensino de filosofia. Sim. E eu falava assim, nossa, nunca tinha parado para pensar. E aí, a pesquisa, a professora falou assim, ó, William, a gente, então, precisa trabalhar com uma metodologia. E ela falou, eu te indico um estudo de caso. Porque você vai trabalhar o caso particular do município de Itupeva, que oferece ensino de filosofia para crianças na forma de política pública educacional. Né? Então, é importante dizer que a política pública lá em Itupeva nasce em 2014, né? Dentro de um governo dito democrático, porque hoje a gente olha para o Brasil e a gente vê várias dissonâncias entre aquilo que foi pensado, porque uma coisa que eu trouxe na dissertação foi o seguinte, Itupeva, ela é um exemplo assim a nível Brasil, porque enquanto a gente observa esse advento da militarização escolar, Sim, Itupeva vai dizer me assim, preocupa olha... muito isso. Talvez a questão que mais me preocupa atualmente é essa. A Porque militarização. assim, enquanto a gente vê uma militarização das escolas, Itupeva está pensando numa outra proposta. Informar o cidadão, informar a criança pensante, fazer a criança protagonista e autônoma. É um outro tipo de sociedade que Itupeva está pensando. Sim, O interessante foi que assim, o governo não sai, né? O governo muda. E aí o governo que entra, que já não seria assim a princípio um governo dito tão democrático, porque em 2018 a gente teve uma onda aí muito grande de alguns conservadorismo, né, que suscitou Sim. novamente, né, essa linha aí conservadora. Itupeva falou, não, a gente vai continuar investindo no que dá certo e a gente vai avançar. E aí foi isso que a gente observou em Itupeva, né, alguns avanços, alguns retrocessos. Então, na dissertação, no primeiro momento, fiz uma análise documental.
que era o quê? Analisar alguns documentos, que eram o quê? Edital de concurso, o Plano Municipal de Educação de Itupeva, os planos de ensino de 2 professores, um plano de primeiro ano e de quinto ano, né? Porque eles trabalham com as novelas. E as crianças vão dando soluções a essas novelas. E aí você imagina, sala de aula, novelas, né, pensada por mim. As novelas do Lippmann. Não. Também tem, mas sabe o que é interessante em Itupeva? Tem muitos professores autores. Eles criam as novelas. Que bárbaro! Eles criam as novelas. Eu falava para eles, gente, vocês precisam compilar esse material. E eu acho que isso é muito melhor, porque o Lippmann está muito atrelado ao cenário americano, né, norte-americano de cultura. E a gente tem mesmo que ter aquilo escrito dentro da cultura brasileira. Então, exato. E aí eles trazem isso nas novelas. Eu ficava pensando, meu, como eles constroem e como as crianças aprendem. Aí eu lembro que tinha um professor que falava assim para mim, William, quando eu fiz o concurso para professor de filosofia em Itupeva, a minha ideia inicial era dar aula de filosofia. Aí tinha uma diretora que estava no grupo, né? Porque a gente trabalhou com análise documental no primeiro momento e depois a gente fez entrevistas na forma de grupo focal. E aí eu separei grupo de professores, gestores de 2 escolas, uma escola da zona urbana e uma escola rural, e o grupo de gestores lá da Secretaria Municipal de Educação. E a diretora falava assim, William, eu lembro dos professores de filosofia chegando com aqueles livros grandes, né? Então vinham lá, né, os pensadores, e elas pensavam, meu Deus, isso não vai dar certo. Aí tinha um professor que dizia assim para mim, William, eu fiquei desesperado, porque quando eu cheguei na escola, eu vi que do ônibus só desciam crianças, não desciam adultos. Eu falava, gente, teve um primeiro momento para dar certo, né? Que foi eles perceberem que eles tinham que construir conhecimento significativo com crianças. Uma coisa que a gente precisa dizer, e eu acho que é importante sempre afirmar isso, o ensino de filosofia ele é muito corriqueiro na rede privada. Muito corriqueiro. Agora, no sistema público, é de se olhar com outros olhos. Sim. Eu tenho aqui também, aí participando agora que eu estou vendo aí alunos, ex-alunos, né? A gente constrói um tipo de nível de conhecimento na rede privada. Né? Tenho alunos também aqui da rede pública, que é o ensino médio, porque hoje o Estado, né, ele está desde o ano de 2008, no governo Lula, que disse o seguinte, filosofia e sociologia precisam ser obrigatórias. Não dá para a gente ficar transitando. Ora vem, ora sai da grade. Então, desde 2008, o ensino de filosofia ele está aí como obrigatoriedade na grade. Então, assim, com o aluno de ensino médio, a gente constrói um relacionamento muito mais fácil, né, de praticidade, dele não entender, ele perguntar, e ele falar da forma dele, e ele trazer a visão de mundo dele, e a gente tentar confluir as ideias. Agora, com as crianças, é muito mais desafiador. Sim. Porque com as crianças, eu lembrava muito do Paulo Freire, que o Paulo Freire vai dizer sobre a curiosidade epistemológica. As crianças são curiosas. Elas querem saber, e elas querem conhecer. Então, a gente tinha muito disso, de fazer assim, como atrelar, né, o conhecimento filosófico, que é necessário para a gente construir conhecimento, com aquilo que as crianças esperam. Então a gente falava, nossa, eu não consigo pensar nessa proposta de educação. Só que hoje, a pesquisa, a gente falava sobre 2 comunidades, que existe em Itupeva a comunidade de aprendizagem, que é aquilo que eles preconizam no ensino de filosofia, no princípio, mas eles também dialogam com uma outra comunidade, que são as comunidades de aprendizagem. Pensar propostas pelo José Pacheco, né, por um americano, Andy Hargreaves, que vai falar também sobre essas comunidades de aprendizagem, porque a gente fala o seguinte... sim, eu lembro, sim. Lembrei desse segundo. Do Hargreaves, porque a gente fala o seguinte, olha, lá em Portugal, né, em São Tomé de Negreiros, né, o Pacheco conseguiu fazer uma proposta educacional diferente. Ele tinha uma escola, que era uma escola que já não vinha dando alguns sucessos, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, que ela está carregada do neoliberalismo, né? Sucesso educacional, e a gente precisa repensar o modelo escolar. E aí o Pacheco falou, olha, a gente precisa criar uma escola que é uma escola que não tenha muros. Quem vai construir a proposta educativa é a comunidade. Então a gente precisa trazer essa comunidade para dentro. Hoje o Pacheco, ele mora aqui em São Paulo, mas ele é referência para o mundo inteiro, porque ele revolucionou a forma de pensar. Eu nunca estive na Escola da Ponte, né? Nunca estive na Escola da Ponte, mas é um desejo ir.
Antes eu pensava que a escola da Ponte ela estava longe. Eu tive numa escola na prefeitura de São Paulo, não sei se a senhora chegou a conhecer, uma escola chamada MF Campos Sales, que Não. fica em Heliópolis, na favela de Heliópolis. Se eu não me E aí engano, falaram assim é o para mim, Ciele. Não é o Ciele que fez o mestrado dela estudando essa escola em Heliópolis? pode ser, ela fica dentro de um céu, que é um complexo, Certo. né? A favela de Heliópolis, ela nasce dentro de um contexto, né, um contexto de luta política, de reafirmação das pessoas conquistando o território. Então, nasce ali. E aí eles fazem a MF Campos Sales, né? Então, a MF Campos Sales, a professora, que é a professora Marineide, ela falou assim, vou levar meu grupo de pesquisa para conhecer a MF Campos Sales, porque ela fez um trabalho, ela fez uma pesquisa com o céu, né? Porque é o único céu do estado de São Paulo que é diferenciado. Ele tem vários aparelhos públicos dentro de um único espaço, que é dentro da favela. E Foi a quando eu maior, cheguei a lá, maior criação da Marta Suplicy, né? Eu penso que é o maior legado da Marta Suplicy para a cultura educacional brasileira foram os céus. e talvez eu acho que fortificado com o Haddad, com o governo, quando o Haddad esteve na prefeitura também de São Paulo. Quando a gente chegou lá em Campos Sales, as salas já eram salões. Tipo, tinham mais de 70 crianças nos salões. Eu ficava pensando, meu Deus, como eles trabalham a educação com essas crianças, né? Todas sentadas em grupos, em agrupamentos, e não tinha porta. Sem portas as salas de aula. E a coisa funcionava de uma forma, e as crianças que vieram apresentar a escola, como que funcionavam os salões, as rotinas, como que eram. Uma coisa que eu fiquei impressionado com o Campos Sales é que as crianças, né, a gente fala, as crianças, as pessoas, né, com deficiência, elas estavam junto com as crianças que, em tese, não teriam deficiência. Eu falava, gente, como assim? Né? A gente sabe que a gente trabalha essa questão da inclusão na escola, mas não tinha um professor do lado, amarrando ela ali. A criança estava sendo criança com as outras. Eu lembro que eu sentei numa mesa que tinha um menino com síndrome de Down. E aí a criança olhou para ela e falou assim, você está muito tempo lendo o livro e você ainda não fez a sua rotina. E eu fiquei olhando e falei, gente, e aí o Down entendeu, ele falou, mas a tia deixou eu ficar lendo o livro. E aí eu falei, elas mesmas se conversavam e elas mesmas resolviam os problemas da escola. E aí foram apresentando o céu. E aí eu descobri que ali a MF Campos Sales tem uma luta política. Porque o que acontece? Tinha um diretor que assumiu a escola e aí roubaram os computadores da escola. E aí, simplesmente, nesse assalto dos computadores da escola, ele chegou outro dia e foi nos bares falar assim, olha, roubaram os filhos de vocês. Olha, foram lá na escola e roubaram os filhos de vocês. Assaltaram os filhos de vocês lá na escola. Né? Roubaram. Aí diz que chega o diretor, eu esqueci o nome dele, diz que ele chega na escola para um carro na frente dele. Ele falou assim, meu Deus, agora eu vou morrer. Agora vão me matar. E aí era o quê? Os computadores que teriam sido roubados da escola foram entregues para ele de novo. Falou, olha, aquilo que roubaram da escola, a gente tá devolvendo. Sabe o que o diretor falou? Não são os muros que vão defender essa escola. Verdade. A gente precisa trazer a comunidade para trabalhar dentro. Essa comunidade precisa pensar a proposta pedagógica dos filhos dela. O que ele fez? Derrubou todos os muros da escola. Botou abaixo. Quando eu cheguei lá, a escola não tem sinal. Essa escola era pública, não? Era escola pública. Pública, municipal. E ele tinha essa autonomia, né, para tomar essa atitude política. Tinha. Mas ali é uma construção. Era uma construção, porque a proposta pedagógica da Campos Sales era uma proposta diversificada. Tanto é que os professores que vão para lá dar aula, né, quando pegam, fazem a atribuição, eles já vão direcionados, eles já sabem que a proposta da MF Campos Sales é uma proposta diversificada. Então, olha, para você estar aqui, você precisa entender esse jogo. Né? E aí foi interessantíssimo, porque assim, eles começaram a construir um projeto de escola que aí eu falo, meu, não preciso mais ir a Portugal. Em São Paulo tem. E aí a gente tem uma outra escola, que é a Amorim Lima, também famosíssima. Que a Amorim Lima é um projeto, é uma proposta de ensino diversificado. Eu falava assim, olha, a gente está em Itupeva.
Eu volto na pesquisa, né? Já estava encantado com esses exemplos. Eu falava assim na pesquisa: olha, a gente está aqui em Itupeva, a gente observa esse movimento, né? É ensino de filosofia para crianças na rede pública, que já é algo super atípico, não só no estado de São Paulo, mas a nível Brasil. E a gente tem aqui concurso de professor. Então, a antiga gestão, quando propôs o ensino de filosofia em Itupeva, já pensava não só na seguridade, mas na qualidade. Falou, olha, não dá para ser qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa formada, uma pessoa que possa trabalhar e construir conhecimento significativo com essas crianças. Então, foi interessantíssima essa proposta. E eu falava assim, gente, eles já trabalham com alguns aparelhos públicos. Tem uma noção? A escola rural, que é uma das escolas que eu trabalhei, a proposta pedagógica dela está totalmente atrelada com posto de saúde, com o pessoal que trabalha ali na segurança pública, com o CRAS. Eu falava, gente, é só amarrar, porque todo mundo está falando de escola, porque todo mundo atende a mesma comunidade. Só precisa a gente dialogar. E eles já fazem esse movimento que a gente chama de intersetorialidade, que é para existir, de fato, a educação integral. Na educação integral, porque a gente tem uma divergência de pensar. No estado de São Paulo, a gente tem muitas PEIs, que é o Programa de Ensino Integral. Ensino integral, a gente fala que é uma concepção de mais currículo num determinado agrupamento de horas. Então, o estudante ele vai estar das 4 até as, sei lá, das 7 da manhã até as 4:30 da tarde, até as 17, tendo um grupo ali de disciplinas. Mas quando você fala integral, você não está falando só do tempo e do espaço, mas também da integração com o ambiente, né? Com a sociedade em torno, né? Exatamente. Eu falo, toda essa comunidade diz sobre a vida desse estudante. Porque o estudante ele não está numa bolha. Está todo mundo ali convivendo. Então eu falava, olha, eu falo, olha, Itupeva já faz um movimento de abertura para essa comunidade. E foi nessa escrita do trabalho que a gente foi atrelando. Foi uma coisa que me deu muito trabalho, e aí eu já falo teoricamente, foi quando a gente foi fazer análise de dados. Eu falava assim, gente, eu tenho muitos dados e eu preciso amarrar todos eles na dissertação. Eu lembro que depois da defesa, minha orientadora dizia assim para mim, William, você ficou contente com a defesa? Eu falei, professor, eu até fiquei. Mas eu concordo que alguns apontamentos, ela falou assim, William, cada um observa de um ponto de vista. Sim. De coisas que gostaria de ter feito na sua pesquisa, de coisas que eles não acessariam. Essa pesquisa fala do William, do processo de pesquisa do William, né, daquilo que o William construiu. Então ela falou assim, fique tranquilo quanto a isso. Maravilhosa a defesa. Não, foi uma defesa. Eu falo que a qualificação da dissertação foi interessante. Quando eu vi que o Lorieri ele tinha topado, eu falava, nossa, gente, eu convidei um autor, que é um dos autores principais da pesquisa, né? É o cara que pensa, né? Uma das referências no Brasil, sem dúvida alguma, sobre ensino de filosofia para crianças, e eu acho que eu tomei a audácia de convidá-lo. Tudo bem que eu também tenho lido muita coisa, eu li muita coisa do Walter Korn, que é outra pessoa também que tem tido um trabalho fantástico, né? A Priscila conhece bem o Walter, o trabalho dele. Sim, porque agora o Walter Korn, ele faz um trabalho que é muito do que eu tenho acreditado pós-defesa, que é trazer a criança, o ensino de filosofia, aquilo que Paulo Freire entende como educação, aquilo que Paulo Freire propõe. Aliás, dia 19, agora se eu não me engano, a gente viveu o centenário, né, de Paulo Freire. Não posso esquecer de comemorar, né, esse educador brasileiro que foi tão importante, tão estudado no mundo inteiro, né, e talvez a gente precise estudar um pouco mais e viver um pouco mais ele na nossa prática de vida, né, nas escolas. Quando você falava lá, quando você chegou na escola, que você viu lá as 70 crianças num salão, tal, esse tipo de organização, como também acontece aqui nos ateliês da educação infantil, aqui em Reggio Emília, ou lá na Escola da Ponte, ou a Campos Salles, ou a Lima, que você falou. Tem professores que, quando visitam essas escolas, eles voltam falando assim, ai, que bagunça, que horror, falam tão bem. A questão é que essas pessoas são as mesmas que não entendem Paulo Freire. Se você conversar com um professor que tem este olhar, ele vai dizer, Paulo Freire não tem nada a ver com a realidade, é só uma bagunça, sabe? É assim, e quando atrelam Paulo Freire, só uma visão
de esquerda estrita. Paulo Freire é muito mais aberto que isso, né? É claro que ele tem um comprometimento, uma escolha, ele fez uma opção, né? Ele sabia contra o que ele ensinava e a favor de quê, né? Contra quem e a favor de quem. Mas tem toda uma questão humana aí por baixo, né? Que desde que você não seja de uma direita, extrema direita, mas você tem uma visão de mundo que considere o respeito ao ser humano, aos direitos do ser humano, a possibilidade de liberdade do ser humano, da consciência humana, você não tem como negar Paulo Freire, né? Então, quando eu escuto algum professor falar que todas essas propostas de educação são uma bagunça, são, sabe, uma falta de educação no sentido de instrução do comportamento, que seria essa educação militar, né? A gente, obviamente, vê que o Paulo Freire precisa ser retomado, porque os convertidos a Paulo Freire não precisam de conversão, né? Então, acho que o Paulo Freire precisa ser colocado em outras perspectivas. Porque a perspectiva que você bate muito, assim, não você, William, mas as pessoas batem muito, não vão convencer aqueles que não têm olhos de ver o Paulo Freire, né? A gente vai ter que observar Paulo Freire para muitos, mostrar que ele atende a todos, não atende só à esquerda, né? Sim. Não, eu ainda digo mais, eu acho que talvez Paulo Freire precisa estar na prática, né? Porque eu acho que às vezes o concreto, as pessoas sentem falta desse concreto. Então precisa estar na prática. Uma das coisas que eu trabalhei também na dissertação, que foi o segundo capítulo, que eu digo que foi um amorzinho trabalhar o segundo capítulo, que eu fiz um resgate do que é política pública e até as políticas públicas educacionais, desde o Brasil colônia até os dias atuais, fazendo alguns entrelaçamentos. A minha professora fala, olha, você fez algumas denúncias e alguns anúncios também, né? Porque eu acho que isso faz parte do pesquisador. A gente não pode ficar isento. A gente precisa também se colocar, até por conta de uma autoria que é exigida dentro do processo de pesquisa. Então, em alguns momentos, eu tive que dizer, olha, aqui a gente teve avanços e, ao mesmo tempo, a gente teve retrocessos, né? Esse mundo globalizado, a gente está servindo a educação a quem? A um propósito de comunidade educativa, ou a gente tem encantado aquilo que o mercado, né? E aí eu digo o mercado, aquilo que pensa nesses grandes conglomerados educacionais, o que eles pensam, né? Que tipo de educação? A gente tem um livro que eu li do Dardo e Laval, que eles falam, educação não é, a escola não é uma empresa, né? E aí a gente precisa esperançar novas possibilidades, porque esse cenário de ver a educação como uma empresa, hoje no Brasil, é o que tem não colaborado para esse tipo de aprendizagem que vai ser efetivo, aquilo que vai ser importante. Né? Essa história de cumprir tabela, a gente precisa deixar esses estamentos muito delineados. Né? Olha, educação é isso, a empresa é aquilo, não, são polos que não casam. Mas nesse mundo, né, e nessa ideia neoliberal que a gente vive, a gente precisa lutar, a gente precisa resistir, mas a gente não precisa só ficar na espreita, a gente também precisa denunciar, né? Então é bem desafiador. É a educação bancária sempre, né? É sempre a educação bancária, né? Ainda é assim, né? Sim. É só você deposita e quer retirar aquilo que vai atender a um perfil, né, de comportamento adequado, né? Sim, a gente precisa lutar. E aí, pós-defesa, eu tenho uma série de compromissos com o meu grupo de pesquisa, que é extremamente importante, né, e faz toda a diferença no meu dia a dia, né, porque é um grupo que pensa, né, são várias pesquisas, mas dentro daquilo que é a essência, né, aquilo que é o primordial. Eu acho que isso a minha professora, a professora Marineide, ela tem muito interessante, né, de entrelaçar as propostas com aquilo que é essencial para o grupo e aquilo que é essencial para a comunidade. Então, essa questão, para nós, é muito clara. Né? Essa noção de pesquisa para nós, de fazer pesquisa, e a importância de se pesquisar, sobretudo nos tempos atuais. Né? Então, agora, meu compromisso pós-defesa, né, porque a gente fala, defendeu, caiu fora. Não, eu estou aí para escrever um artigo, porque nem tudo foi dito na dissertação. Né? A dissertação foi enorme. Né? Foram quase 500 páginas, né? Os 2 volumes, né? Volume 1 foram 200, volume 2, né, que são os anexos e apêndices, deu quase 300 páginas. Então é muita coisa. E eu digo assim, que o mestrado, para mim, foi extremamente importante para eu repensar minha prática como professor,
para eu olhar o ensino de filosofia de uma outra forma, as crianças como uma outra forma, entender que a integralidade ela é possível e algo que vai permear toda a nossa vida, né? A gente fala que o ser humano ele é um ser político. As políticas, né, de uma forma, nada vai acontecer se não tiver um movimento e se a gente também não colaborar na promoção de políticas. Um autor que eu trabalhei, que foi um autor talvez um dos principais, foi o Stephen Ball. Porque o Stephen Ball ele vai propor uma ideia de ciclo, né? Como nasce, né? Ele trabalha 3 ideias, né? De 5, né? Ele trabalha 5 ideias no ciclo dele de políticas. Eu fiquei com os 3 primeiros, né? Que é como essas políticas nascem, né? A construção, né, delas e depois a gente vai ver os relatos de prática, como que isso vai se dar. Então a gente vê que se a gente a gente não pode ter um distanciamento, a gente precisa estar próximo e ver como isso vai se dar. Mas pesquisar fez toda a diferença. Pós-pesquisa, eu tive uma surpresa, porque eu voltei para a vice-direção no Alzira, e aí foi até uma novidade que eu nem cheguei a falar para a senhora quando a gente conversou, mas em julho, o dirigente regional de ensino aqui de Santos me pediu para assumir uma direção de uma escola, que por acaso foi a escola que eu estudei a vida toda. Estou nela aqui agora, trabalhando. Então, assim, eu fiquei de bobeira assim, com a proposta. Falei assim, olha... Você é diretor de escola? Você é diretor de escola? Hoje sou diretor de escola. Que maravilha, estou emocionadíssima. Tanto que as pessoas falam assim para mim, William, você é novo aqui no João Otávio? Eu falei, não. Eu simplesmente estou retornando para o João Otávio, que foi a escola que eu estudei a minha vida inteira, dos anos iniciais ao ensino médio. Que emoção. Então, depois de 17 anos, eu estou voltando para cá. Nunca dei aula aqui. Curiosamente, nunca consegui dar aula. Então, quando o dirigente falou, olha, a gente queria te dar a direção do João Otávio, você aceita? Eu falei, olha, professor, eu fiquei emocionado. Eu falei, foi a escola que eu estudei a minha vida inteira. Eu tenho uma relação com essa comunidade do Mundo São Bento. Então, eu falei, de repente, é uma possibilidade daquilo que eu vislumbrei a vida inteira, né, dentro da pesquisa, tentar relacionar com a prática. Não, então, hoje você vai ter oportunidade, vai ser um campo de realizações enorme. Porque você, como diretor, tem muito mais competência para poder agregar pessoas e situações e criar espaços dentro da própria escola, né? Espaços de relação, quero dizer, né? Você vai poder criar tanta coisa, que maravilha! Então, assim, tem sido um desafio, né? Porque, assim, eu não larguei a sala de aula, continuo no Colégio Universitas, que, por sinal, é um colégio que me motiva e me desafia bastante, né? Eu tenho alunos que são alunos instigantes, eles falam sempre assim, qual é a sua turma preferida? Eu falei, todos vocês são preferidos, eu amo todos vocês. Porque são eles que me ajudam, que potencializam a ser um professor melhor, que me desafiam a ser melhor, né? E hoje, eu diria que eu estou há quase um mês, quase 2 meses, experimentando uma nova dinâmica, que é estar na gestão, então ser gestor de escola. Então, assim, hoje a minha vida ela tem delineado nisso. E tem a pesquisa. Porque eu falo que o grupo de pesquisa, para mim, se tornou o meu horário de trabalho pedagógico, que é o momento que eu posso pensar, respirar e esperançar, projetar um mundo melhor. Então tem sido bem desafiador. Assim. Hoje a minha vida ela tem um formato. Você fala assim, como você vive com tudo isso? O professor, né? O professor, a professora, são os únicos profissionais que conseguem entrelaçar várias coisas no seu dia a dia. E a gente está vivendo. Hoje eu estou aqui, amanhã a gente não sabe. E você estando no grupo de pesquisa faz com que a sua prática seja realmente aquilo que relaciona teoria e prática, porque você lá na pesquisa vai estudar, vai observar com outro olhar, com distanciamento, né, com a colaboração dos demais, e ali você vai realmente poder aprofundar. Porque acho que a dificuldade é essa, como é que o professor imagina que ele é pesquisador e ele sozinho na sala de aula? Fica muito difícil. Sim. Ele acaba sendo engolido pelas demandas do cotidiano, né? E isso que você está fazendo é o ideal na vida de um professor, né? Então eu falo assim, tem sido bem... São mundos distintos, mas a gente tem pensado, a gente tem feito... E agora, assim, né? Você fala, nossa, mas ele já está dando aula numa escola, ele está de diretor na outra, ele ainda está pensando em coisa. Falei com a Priscila, a gente precisa sentar depois um grupo aí de ex-alunos, né, que a senhora também participe,
para a gente pensar numa proposta para essas 9 cidades da região. É muito professor de filosofia formado, né? Claro que a gente tive a Ela Priscila. falou que tem você, o Fabrício, né? Tem vocês dois com ela, que Tem seria o o início, né? Fabrício, tem o Vinícius Sakamoto, tem o Rafael, tem o Vinícius Rodrigues, tem uma infinidade aí de meninos que foram todos meninos, né? Hoje professores que passaram com a senhora, o Danilo, que trabalha lá com o Rafael, lá no ensino integral. Então é muita gente que eu posso dizer, né? Talvez eu não possa falar sobre mim, senão eu vou estar jogando confete. Mas é muita gente boa que a gente podia pensar numa proposta, sei lá, para essas crianças que estão aqui na Baixada Santista. Então, eu acho que sobretudo acho que 2022 seja um ano que a gente possa sentar e começar a pensar num projeto. De repente, a senhora já começou e a gente não observou. Né? Isso que a senhora propôs aqui, de conversar, conhecer histórias que não só de professores, são de pessoas que estão vivendo a vida, né? Percebendo e olhando a vida de uma forma, e de repente a senhora já deu esse pontapé e a gente só precisa sentar de novo e falar, Márcia, olha, o professor é professor para a vida toda, então vamos sentar com a senhora e a gente tentar pensar No num meu projeto. caso, é só prazer, eu só quero prazer. Então, eu quero estar perto de vocês porque isso me faz me sentir viva nesse aspecto, né? Porque eu vim para cá para realizar outros desejos, outros aspectos da minha afetividade. Mas esse lado da educação não morre na gente, né? Mesmo que você não esteja na sala de aula, você está antenado, né? E eu acho que esse canal aqui nasceu de uma série de questões, mas entre elas a sua defesa, a sua qualificação e a sua defesa. Porque ali eu vi essa possibilidade de, mesmo à distância, a gente manter diálogos, né? E escutando você se apresentar, eu estava vendo quanta gente maravilhosa, né? E aí acabou acontecendo, comecei com a Pri, passei pelo Gustavo e fui vindo, né? Hoje estou com você, você já é o 29º, então já assim, eu já tenho uma lista praticamente já para o ano que vem, então é uma coisa assim, interessante, como tem gente boa, como você disse, né? Tem muita gente interessante, Tem muita gente pode se boa. fazer muita coisa. Agora, eu acredito que tudo tem uma maturação no ambiente, né? Então, acho que essas décadas todas de formação de professores de filosofia em Santos, com certeza elas criaram um espaço, né? As instituições, não sei se estão atentas a isso, penso que não, né? Eu ainda falei isso para a Priscila, eu falei, tem que se pensar alguma coisa, talvez até fora de instituições, porque já que as instituições não têm sensibilidade, fazer um grupo mesmo à parte, que, como disse a Priscila, não precisa nem mais de um ponto fixo, né? Hoje você pode fazer tudo virtualmente, não precisa ter uma sede física. A sede pode ser isso, um momento de encontro via Zoom, seja lá o que for, e dali começar um trabalho. Agora eu penso que você, como diretor, o Rafael também na coordenação, né, se eu não me engano, quer dizer, todos vocês que estão em cargos de gestão, vocês podem criar coisas dentro das escolas. E eu acho que isso, às vezes, pode fomentar um pontapé. Eu acho que o legal é a gente conseguir estabelecer pontes, inclusive de abraçar as pessoas, independente dos partidos, entende? Porque a gente hoje está muito dividido por causa dessa conflagração social, né? De quase que um antifascismo e um fascismo que está declarado na sociedade, mas a gente vai ter que abrir diálogos com mais... para a gente poder instalar isso nas cidades, independente dos partidos que assumem as prefeituras, o Estado, né? O governo do Estado. Eu acho que as coisas têm que se enraizar. Assim como a matemática conseguiu se enraizar, a língua portuguesa, é a hora da filosofia se enraizar. Eu acho que isso não tem mais desculpas, porque justamente se você quer um governo militarizado, se você quer uma política pública de educação que caminhe para uma educação militar, você está negando a filosofia, porque a base dela é justamente a liberdade de pensamento, a abertura de perspectivas, né? Então isso eu acho que vai ter que ser a grande luta, fincar isso. Independente de se seja como disciplina, como área de trabalho, área de conhecimento, não importa. O importante é que o filósofo, enquanto especialista, se mantenha e, ao mesmo tempo, o trabalho da filosofia se aprofunde, né? Isso é que eu penso que vai ser o trabalho de vocês, né? Porque eu agora só quero prazer, eu só quero estar perto de vocês, que nem um vampiro pegando essa energia maravilhosa, né? Não, estou brincando. Mas eu acho isso fantástico, eu acho que vocês vão fazer história. E eu acredito nisso porque a Priscila é uma pessoa muito determinada, de muito trabalho, trabalha demais, sabe? E não tem medo. Eu sou covarde, mas a Priscila não é. A Priscila é destemida.
Isso é verdade. A Priscila, a gente faz algumas parcerias aí de sucesso, né? Esse ano mesmo ela convidou eu e o Fabrício para dar um pouquinho falar um pouquinho da nossa experiência como professor, práticas de ensino, né? Aquilo que a gente tem vivenciado, aquilo que a gente tem feito da vida. Então tem sido bem interessante. Mas a gente está devendo, sim, para a Priscila essa conversa mais séria, mais franca, para a gente pensar, fomentar, porque isso não custa, né? Sonhar é passível para qualquer pessoa, né? Que queira, né? Mas precisa tentar, se a gente não tentar, a gente não consegue. Verdade. Mas é isso, assim, é um pouco disso que eu tenho vivido, assim, é interessante. E, assim, é agradecer demais, demais, assim, a senhora, porque eu lembro que na dissertação, na qualificação, eu fiquei extremamente emocionado. Eu também. Aí a minha orientadora falou depois, ela falou assim para mim, William, eu sei, olha, eu parecia, porque assim, eu falo que às vezes ela pega muito no pé, minha orientadora, porque ela é muito rígida, né, para algumas coisas. Ela é tão doce, né? Ela tem uma voz tão delicada. Aí ela falou assim para mim, mas naquele momento que você chorou, eu falei para você respirar, botei o curativo, que eu falei, professora, fala da vida, né? Foi um encontro assim de alma com a professora Márcia, sabe? Tipo assim, ela fala, olha, você é capaz, você pode fazer a diferença, né? Olha, você pensou no sacerdócio, mas de repente o sacerdócio está na sala de aula, está no encontrar com as pessoas, está no pensar, está no elaborar, e eu apostei nisso. E deu certo, foi uma aposta que foi muito verdadeira. Hoje, se perguntarem para mim ser feliz, eu sou extremamente grato, feliz a tudo que eu conquistei na educação. Né? E de repente foi a senhora que teve aí como um artesão a capacidade de olhar aquela matéria-prima bruta e falar assim, olha, se eu der uma amarrada aqui, eu acho que isso pode dar certo. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grato à senhora por tudo, assim, na minha vida, porque eu acho que se eu sou o professor que eu sou hoje, em grande medida, foi pela passagem da senhora na minha vida. Eu acho que assim, é uma generosidade sua, um exagero aí conta muito pela afetividade. Eu agradeço muito esse carinho. Mas assim, o que me espanta, quando eu tenho falado com muitas pessoas aqui, né? Me espanta ver a maturidade de vocês. Porque eu comecei com uma professora muito rígida, muito dura, muito insensível, sabe? Se as alunas falassem assim, eu vim fazer um curso normal porque eu gosto de criança. Eu falava, então vai fazer um filho. Se você gosta de criança, vai fazer um filho. Porque aqui eu quero pessoas que gostem de fazer alguém aprender. Então, eu era muito dura. Então, você me pegou num final de carreira em que a vida macia, sabe o couro? Aquela sandália de couro dura que você vai usando e ela vai laceando, o seu pé fica confortável. Você me pegou nessa fase, que eu já estava maciada, a sandália de couro já estava largada, mas eu fui, assim, terrível no início. E vocês não. Eu vejo vocês já, assim, tão maduros já, sabe? Apesar de jovens, e eu fico encantada. Sinceramente, eu tenho, assim, um orgulho de ter passado pela vida de pessoas tão especiais, tão bem preparadas, tão bem lapidadas, sabe? É um conjunto de pessoas, né, que passam na nossa vida que são os responsáveis, né? Você ainda tem algum tempinho para mim ou você está com demandas na escola? Não, tenho tempo, sim. Ah, tá, porque ainda tem umas curiosidades. Ô, William, como é que foi qual é a sua memória, assim, de escola, quando você era criança? O que daquela época ficou em você? Você sabe que eu estou trabalhando na escola que eu estudei, né? E aí, esses dias, as meninas da secretaria falaram assim, professor, a gente pode procurar o seu prontuário da época de aluno? Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, pode pegar o prontuário para a gente dar uma olhada. E aí tinha uma advertência, só tive duas, né? Até depois os meus alunos falando, William, bonito, né? Tomando advertência. Uma advertência que eu tinha foi porque eu falava muito alto na sala de aula. Eu mijava de rir, porque eu falava, gente, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Mas, assim, eu acho, professora, que assim, a experiência, essa lembrança de escola que eu tenho, e hoje poder estar revivendo, hoje os alunos falam assim, porque eu estudo aqui muito tempo. Eu falo assim, gente, eu tenho uma relação com essa escola. Eu tenho uma relação com essa comunidade. Hoje não moro mais no Morro São Bento, mas assim, eu tenho uma relação com isso aqui. Isso aqui tudo diz da minha vida. Né? Então, assim, meu protagonismo, né? Hoje tem um aluno aí do Grêmio que eu falo assim, gente, eu dou risada com esse aluno gremista,
mas eu era extremamente igualzinho a ele, né? Assim, impetuoso, queria falar com o diretor, e queria exigir, e queria ser ouvido. Então, assim, eu tenho um recorte muito importante, né? Eu tive professores aqui nessa escola que foram professores de vida, assim, né? Que hoje eu falo assim, meu... E por acaso eu também tive uma Márcia Leal, que era uma professora de história fantástica, fantástica. Então, assim, eu tenho uma lembrança, assim, de promoção de um protagonismo, né? Essa escola, que é uma escola pública, estadual, queria já lá no seu cerne, desde sempre... Então, quando eu paro para pensar na minha turma, são pessoas que caminharam, são pessoas que se desenvolveram. Então, essa promoção, se eu puder dizer assim, do protagonismo e da autonomia, essa escola aqui no Morro São Bento, em Santos, ela me deu. Acho que esse seria uma memória que eu tenho, que eu guardo assim dessa escola. Que bacana. E você teve professor de filosofia? Então, na minha época, eu tive uma professora chamada Josilete, que foi professora de filosofia, e depois eu tive um que foi seminarista, chamado Valdeni, que Ah, acho que a senhora deve saber quem é. sim, conheci. Anos depois eu encontrei o Valdeni na rede, que ele também dá aula de filosofia. Eu falei, gente, que mundo pequeno. Então eu lembro que eu tive esses dois professores, né? Que na época, se hoje eu for para pensar, ele não era professor, né? Ele era estagiário, mas acho que deu tantas aulas que ficou gravado nisso. Mas eu fico pensando, olha, o ensino de filosofia que eu tive está tão aquém daquilo que eu construo com os meus alunos, que não é um motivo de jogar confete, mas é essa relação de horizontalidade. Olha, a gente está junto porque a gente está pensando e vislumbrando em possibilidades dentro da educação e fazer o nosso mundo um mundo melhor. Então tá bem diferente quando eu paro para pensar. Você pensa que essa horizontalidade é uma questão que você trouxe da filosofia ou da parte pedagógica? Porque você já é de uma época que o curso de filosofia estava muito atrelado dentro da faculdade de educação, né? Naquele momento histórico, em que tinha que se formar o professor desde o primeiro ano, né? Então, vocês tinham tópicos de educação, já iam se... Porque existe um grande problema no filósofo, que o problema com o pedagogês, com aquela visão muito tecnocrática do pedagogo, que o pedagogo, antes, muito enfronhado na gestão da escola, com todos aqueles parâmetros de documentos, de material, que é muito cansativo para o professor de filosofia, que ele é um dos que mais demandam, né, um pouco de liberdade, assim como o professor de história também. Então, você pensa que aquela parte pedagógica auxiliava ou não? Ou é próprio da filosofia isso, da gente encontrar o outro, de quebrar as personas, encontrar as pessoas, as subjetividades, as consciências? A filosofia ela tem isso. O cerne dela, ela te oferece isso. Mas, para mim, dentro da faculdade, era algo muito abstrato, né? Talvez essas relações humanizadoras, não que a filosofia não seja humana, né? Sim. Até porque tive excelentes professores na universidade de filosofia que, dentro da prática, dentro da construção de conhecimento, eram extremamente humanos na forma de construir conhecimento, né? Mas eu acredito que foram as matérias pedagógicas, né? Que deram essa força, esse gás de olhar o outro, não como uma pessoa à parte, mas aquele outro que tem que estar aqui no meio, né? A gente tem que estar junto. Então, eu acredito que foi a pedagogia que me fez ter essa dimensão, né? Do estar com. Até porque, se a gente for pensar em educação, eu acho que na pedagogia eu entendi a essência da palavra educação, né? Que vem do latim educere, né? Você tira de dentro para fora. Então, acho que eu tive professores que deram essa oportunidade de tirar de dentro e trazer para fora, né? Dar o sentido daquilo. Na verdade, é a maiêutica, né? Estamos aí frente ao Sócrates ainda. Não conseguimos superar Sócrates. Exatamente. Quais foram as suas dificuldades no ensino de filosofia para o ensino médio? Qual foi os seus grandes desafios na sala de aula? Olha, eu acho que fazer com que os estudantes percebessem que filosofia é aquilo... Eu não tive aula, né, com o professor Valdemar, mas dizer que a filosofia está em tudo, né? Se a filosofia não servir para a vida, não serve para nada. Essa máxima, eu acho que é aquilo que a gente precisava construir. Primeiro, do aluno entender que a vida dele é repleta de sentidos. E sentidos que vão além daquilo que ele vive, né? Hoje, quando os pequenininhos aqui, porque aqui na escola tem anos iniciais, anos finais e ensino médio. Quando o pequenininho fala assim, mas tio, você estudou aqui e agora você é o diretor.
Aí eu falei assim, porque o mundo, ele é muito maior do que esse mundo, né? As possibilidades. E a gente não precisa viajar o mundo, né? O conhecimento, ele nos faz pessoas melhores, né? O conectar-se com o conhecimento, ele abre a nossa mente. Então, eu acho que com o ensino médio, a dificuldade é ele se perceber que ele é um jovem capaz, potente, de ser mais, Paulo Freire novamente, né? De ser mais pessoa, ser mais como uma pessoa, e ele vê sentido naquilo, né? Dele perceber que fala assim, nossa, que bom que eu vou ter aula de filosofia, né? Porque o professor... Mas aí eu puxo um pouco a orelha dos meus amigos. A gente tem professores e professores, como a gente tem em todas as áreas, Sim, sim. né? Profissionais. Então, tem professores que fazem, né, a gente sentir uma conexão com aquilo que a gente está construindo, e tem professores que fazem a gente se distanciar. A gente tem dias, a gente é ser humano, a gente é falho, né? Mas eu acredito que com o adolescente, né, com o jovem, a gente tem muito mais capacidade de acertar, de atrelar aquilo que a filosofia está trabalhando com a vida dele, do que errar. Então a gente precisa, eu digo assim, a gente precisa ter vontade. A gente tem que ter empenho naquilo que a gente faz. Porque se a gente não tiver apaixonado, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas você fala tão bonito de educação. Não, eu também tenho os meus dias, eu também tenho os meus momentos, mas a gente precisa voltar ao amor primeiro. O que me motivou a ser professor? Né? Qual era o ideal? Né? Então, eu acho que isso é o que me faz religar no sentido, olha, eu preciso sempre estar com os estudantes, construindo conhecimento, até porque, de novo, Paulo Freire, eu não acredito em saberes a mais ou saberes a menos, os saberes são diversificados, né, são diferentes, então os alunos me ensinam. Quantas vezes eu entro lá, chego lá no Colégio Universitas, é um exemplo, né, não é o ensino médio, mas no ensino médio também aconteceu mesmo. Cheguei lá com os meus livros e a aula quem dava eram eles, não era eu. Eles abriram a boca para falar e falaram assim, a aula está dada. Não fui eu que falei, foram eles que trouxeram o autor. Então eu acredito que está muito no comprometimento do professor com essas turmas. Também está nesse comprometimento. E qual foi a sua grande realização? Você já teve algum aluno assim, ou alguma situação que você viu essa superação, né? Você viu que ali realmente houve uma emancipação de alguma situação ou de alguma pessoa? Olha, eu já tive alguns relatos, né, de ex-alunos, né, que falam assim, William, tipo, eu vou falar dos anos iniciais, depois eu chego no ensino médio, né, alunos que falam assim, William, quando você entrou lá no colégio, eu não via muito sentido. Hoje, né, eu tô aqui na faculdade, eu percebo que tudo que você falava está conectado. Eu falei, pronto, você não precisava entender lá. A filosofia você vai degustando dela. E aí chega um momento que tudo vai fazer sentido. Então, você encontra esse aluno, ou você encontra aquele aluno que vai dizer assim, olha, William, circunstancialmente, aquilo que você falava de existência, quando você falava de Sartre, né, aquilo que você aprofundava, isso eu estou vendo aqui, esse empoderamento eu já consigo ver no meu dia a dia. Né? Eu já consigo ter, quando eu vou falar das mulheres, né, eu tenho o maior apreço por todas as mulheres, seja a Dona Maria, que é a minha mãe, né, que me fez, e a pessoa que eu sou. Eu falo assim, não adianta saber que eu sou professor mestre. Se você não saber que a Dona Maria foi a diarista, o seu Nilson foi o mecânico, que me fizeram ser gente, né, de nada vai adiantar os meus títulos, né? Que isso aí é coisa que a gente vai tirando na vida. Então, assim, quando a gente encontra com esses estudantes, e eles chegam para nós e falam assim, olha, fez toda a diferença isso que você trabalhou, porque você me tornou mais forte, ser alguém melhor, eu acho que eu falo, olha, chegou onde eu precisava. Não era nota. Né? Eu lembro que a senhora falava disso, o aluno é mais que a nota, né? Porque a gente está num mundo muito conteudista, né? Tanto é que eu tenho alunos que vão muito bem na sala de aula, e aí na prova dá um trava. Porque ele é mais que falou, olha, o professor olha você mais do que um número. Porque você é uma complexidade, você é mais do que isso. Então fique despreocupado. Né? Então eu já observei, professor, eu já tive alguns casos assim, de pessoas que vieram falar, e eu falo assim, poxa, que bacana, né? É igual a música, foi um rio que passou em minha vida, né? De repente eu só passei, né? E aí consegui deixar um pouquinho, né? Uma semente dele foi e alguma coisa dele também ficou em mim também. É uma coisa assim que eu acho, eu estava aqui você falando e eu pensando, né? Que maravilha, né? Você poder entrar numa área que você sente prazer, alegria, comprometimento e que você, ao mesmo tempo, pode sobreviver disso, não? Porque as pessoas ainda detratam tanto a profissão, né, que a gente abraça, né?
E é justamente a profissão que te dá o sustento, né? E que você consegue ter uma vida digna, com muito sacrifício, né? E ainda muito aquém daquilo que você merece, né? Porque os educadores trabalham muito, estudam muito, e comparado com outras profissões, é um aperfeiçoamento permanente, né? E assim vocês mereceriam ter muito mais valorização, não só financeira, mas também reconhecimento social, mas ao mesmo tempo, mesmo com as lutas, consegue sobreviver, né? Então, tendo em vista isso, o que você falaria para alguém que está te ouvindo, para os teus futuros jovens, para aqueles que algum dia venham acessar esse vídeo e pensem, ai, será que vale a pena eu ser professor de filosofia? Será que eu vou conseguir sobreviver, entendeu? Porque a gente, quando pega o jogo da vida lá, o cara que perde tudo vira filósofo, né? Sabe aqueles jogos assim completamente anti-reflexão, né? Mercadológico, é um mercado, né? Mercadológico, Essa vida é uma palavra perfeita. voraz. É voraz. Eu diria o seguinte, olha, a gente precisa trabalhar com coisas que nos motivem, né? Coisas que nos impulsionem. Eu sempre uso esse exemplo na sala de aula. Olha, eu trabalhava numa empresa, num setor financeiro, ganhava muito mais do que eu ganho hoje como professor. Sim. E eu não era feliz. Então a gente precisa atrelar a felicidade com aquilo que é importante, que move a gente, aquilo que vai dar sentido para a vida da gente. Hoje eu estou numa condição que eu vejo assim, olha, eu preciso estar num lugar onde eu sinta motivado. A pesquisa foi isso. Eu cheguei numa estafa durante uma época da coordenação que eu falei, não é isso mais que eu quero, não dá. Não estou mais alegre, eu não estou mais motivando ninguém, não estou dando força para ninguém. Eu preciso voltar para a minha base, que é onde? A sala de aula. Na Sim. sala de aula me impulsiona, me deu força, e eu fiz lá, participei do processo de pesquisa. Agora, vale a pena ser professor, sim. Eu amo o que eu faço, não consigo me ver hoje numa outra condição, senão como professor de filosofia. A filosofia deu certo? Talvez foi o que deu mais certo na minha vida. Né? Eu já falei, ser padre era a última circunstância. Outro dia eu falei para a Priscila, lá quando a Priscila me chamou, né? Porque tem os seminaristas na sala, e eu falava assim para eles, olha, antes de você querer ser padre, você precisa ser gente, ser humano, ser coração, ser olho no olho. Está faltando isso no dia a dia. Né? E, de repente, com o trabalho de professor, foi o meu encontro. Eu consigo ser humano, o tempo inteiro a gente precisa ser humano, porque a gente lidar com o ser humano, são vários, né? Eu falo assim, que o sinal, ele é um sinal de tempo, marcador de tempo, né, na escola. Mas eu estou numa sala, eu vou para uma sala que é totalmente outra, com outras pessoas, e eu falo, que bom, né? Porque isso torna a gente na vida, dá um ponto de centralidade e dizer, olha, você precisa ser diferente para muitas pessoas, mas você tem uma essência, e você vai perpassando nessas pessoas. Então, eu diria que sim, sou muito feliz naquilo que eu faço, sou muito grato, né, aquilo que eu tento fazer, sei que preciso melhorar demais, por isso que conversar com amigos, com os pares, é o que me torna diferente. Eu falo, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso daí, vou tentar fazer isso aqui. Ah, isso daí, olha, isso aí é interessante, isso eu acho que vale a pena. Né? Então, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva. Né? E a gente fala, a gente está falando todo mundo do mesmo trabalho, só que cada um trabalha de uma forma diferente. Né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Mas eu sou muito feliz e vale muito a pena ser professor. Não me consigo ver em outro lugar hoje, né? Nossa, uma belíssima mensagem. Nossa, William, eu estou agradecendo muito você, viu? A gente está chegando aqui ao final do nosso encontro. Eu quero te dizer que eu estou assim, super orgulhosa, sabe? Você não é meu filho, né? Eu tenho os meus filhos biológicos, mas você é um filho do coração, é um filho do magistério. E eu sempre recordo isso aqui quando eu faço bate-papo com o professor, que eu estou fazendo com outras profissões também. Mas hoje eu estou fazendo com o professor e eu sempre falo com os professores uma frase que eu escrevi lá no meu TCC lá de pedagogia, quando eu tinha 21 anos, que eu estudei um pouco do Moacir Gadotti, Paulo Freire e o Jorge Busdorf, e ele dizia, né? Você só é mestre quando o seu aluno se torna um mestre acima de você. Quando você tem alunos que são mestres melhores do que você, aí você é um mestre. Então, pessoas como você, como a Priscila, com tantos outros que eu aqui tenho conversado, vocês são mestres melhores do que eu fui, e isso me autoriza a me chamar de mestre. Então, eu fui mestre por isso, né? E lembro também de uma frase do Star Wars, lá, dos novos filmes, em que
O mestre Yoda coloca isso, né? O grande drama do professor é que ele só vai saber, né? O mestre só vai saber se o que ele fez valeu a pena quando ele vê os seus discípulos se realizando como mestres. E no final é a mesma ideia lá do Jorge Bursdorf, e eu tenho muito isso com vocês, né? E com você hoje especialmente, eu te deixo a gratidão, não só desse momento que você dedicou à live, mas pela pessoa que você é, que você se tornou e que você está se encaminhando para ter uma longa jornada de muito trabalho de crescimento pessoal, de colaboração para a sociedade, né? Então, assim, eu acho que você é uma pessoa especial, é uma estrela no céu da educação, e eu só posso ter gratidão por você ter passado pela minha vida. Obrigado. Imagina, eu que sou totalmente grato aqui. Parece que eu fico rasgando a seda, mas a senhora foi muito, muito, muito importante no meu processo. De repente, foi o que me fez, né, a perceber, assim, olha, tem um conto que é um conto chamado Amor, da Clarice Lispector, né? E a moça precisou ver um cego na rua, ela passando no bonde, ela precisou ver o cego na rua mascando chiclete para ela se perceber como ser, né, na vida. De repente, eu precisei ter uma Márcia Heloísa na minha vida para dizer assim, repara, não é na igreja, é na escola, o sacerdócio estava na escola. Eu sou muito, muitíssimo grato à senhora por tudo, né? A senhora está sempre presente, né, nas minhas lembranças, na minha gratidão. Eu acho que tudo que a senhora fez por mim e todo o agradecimento que eu faço vai ser muito pouco pelo tudo que a senhora me deu. Tá? A senhora vai falar, não, ele gosta de ficar jogando confete, mas é pura verdade. Né? Quem sabe, sabe. Onde eu estou falando da Márcia Heloísa. Olha, o que eu sou é da Márcia Heloísa. Então, tem um legado, que não é só eu que digo, né? Que é tutelado por todos os outros meus amigos, que são pares também, e que passaram pelas mãos da senhora, que são mãos de artesão. Muito, muito obrigado. Para a vida mesmo. Muito obrigada. Que Deus escute as suas palavras, porque eu vou precisar muito desse perdão quando eu chegar na nova frequência. Muito obrigada, William. Um bom trabalho para você aí, um bom resto de dia. Obrigado. E fica com Deus. E a gente se encontra aí nas novas atividades ao longo dos nossos percursos. Vamos sim. Um beijo, professor. Um beijo para o pessoal que participou aí com a gente. Foram tantas pessoas, um beijão super grande. A Sofia, que sempre fala da senhora, tá em breve, a Sofia tá aí também no grupo, sim, novembro. Né? Um beijão para a Sofia. Tá. Um beijo para você e um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Beijão. Tchau, tchau.